Boa tarde. Militares e policiais fazem operações conjuntas no Rio. Entram em favelas na zona norte da cidade. Reforçam o patrulhamento nas divisas do estado. E tem como alvo ladrões de cargas e traficantes numa operação planejada antes da intervenção na segurança pública do estado. O decreto da intervenção vai hoje ao Senado, depois de ser aprovado com folga na Câmara. E ainda? Uma operação contra a pornografia infantil prende 45 pessoas em São Paulo. Identificada num laboratório da Bósnia, a ossada de mais um desaparecido político da ditadura no Brasil. Dimas Antônio Casimiro sumiu em 1971. Bombardeios do governo sírio contra rebeldes matam pelo menos 100 pessoas. A ONU pede um cessar-fogo imediato e denuncia a morte de civis e ataques a hospitais. P259 no Espírito Santo há 2 semanas. E não há previsão para que elas sejam retiradas. E os destaques? As Forças Armadas e as polícias do Rio estão fazendo desde ontem à noite a maior operação conjunta contra o tráfico e o roubo de carga desde julho do ano passado. O Comando Militar do Leste disse que a operação já estava programada antes da intervenção federal. A reportagem é da Renata Capucci. A operação nas estradas reuniu 4.000 militares das Forças Armadas e contou com tropas de São Paulo e Minas Gerais. A ação de repressão ao roubo de cargas, ao contrabando e ao tráfico de drogas e armas começou ontem no fim da tarde, continuou durante a noite e agora pela manhã. Também participam policiais civis, militares, rodoviários federais e a Força Nacional. A operação acontece nas principais estradas que fazem divisa com Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo e vias de acesso ao Rio. Há patrulhamento também ao longo do arco metropolitano. É a maior operação já feita pelas Forças de Segurança do Rio desde o início da integração com as Forças Armadas em julho do ano passado. As polícias são coordenadas pela Secretaria de Segurança. Já as Forças Armadas, baseadas na Lei da Garantia e da Ordem, ficam a cargo do Estado-Maior Conjunto, que atua aqui dentro do Comando Militar do Leste. Essa manhã, simultaneamente, houve uma outra operação. 500 homens das Forças Armadas, junto com a Polícia Civil e policiais militares, fizeram incursões em favelas da Zona Norte, entre elas a Kelsons, na Penha. Do alto, o Globocop mostrou agentes revistando moradores. Carros, tanques e até um bote davam apoio à ação. Apenas um muro separa a Kelsons de um centro de treinamento da Marinha. Em janeiro, o Globocop flagrou um homem armado numa barricada bem ao lado de uma guarita. Na ação de hoje, 6 suspeitos foram presos e outras pessoas levadas para a delegacia. Os agentes também apreenderam veículos, drogas e armas nas comunidades. Em nota, a Secretaria de Segurança do Rio informou que as 2 operações, nas favelas e nas estradas, têm a cooperação das Forças Armadas no contexto do Decreto Presidencial de Garantia da Lei e da Ordem e foram planejadas antes da intervenção federal. O presidente Michel Temer está no Rio de Janeiro. Ele ouviu agradecimentos do governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, mas também ouviu cobranças. O encontro foi durante a cerimônia de lançamento da fase final de montagem do submarino Riachuelo em Itaguaí, região metropolitana. Além de Temer e Pezão, participaram o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Defesa, Raul Jungmann. O que nós precisamos no estado do Rio é de muita segurança. E o senhor está nos concedendo, está nos ajudando, está nos auxiliando, está sendo parceiro nosso. Mas nós precisamos muito de emprego, presidente. Precisamos que a atividade econômica volte fortemente. Que todo recurso que o ministro Meirelles puder colocar para cá, para a nossa região, para esses investimentos estratégicos, é fundamental. A gente só ganha a guerra da segurança pública com uma carteira assinada de trabalho. A sessão do Senado, convocada para votar o decreto sobre intervenção na segurança do Rio de Janeiro, deve começar às 4 da tarde. Na Câmara, a votação terminou de madrugada com ampla maioria a favor do decreto. A reportagem é de Joconda Brasil.
No Senado, a expectativa é que o placar também seja amplamente favorável à intervenção. Por causa da sensação de segurança que pode vir a trazer, mas mostra também, principalmente, que o Estado está presente, que existe e que não foi vencido pelas forças do crime. Isso é uma demonstração fundamental nesse momento. Partidos da base de apoio estão sugerindo nomes para a relatoria. Quem decide o relator é o presidente do Senado, Eunício Oliveira, que vai escolher um parlamentar favorável à intervenção. A votação no Senado é a última etapa da tramitação. Caso o decreto seja aprovado, basta o Congresso comunicar à Presidência da República que a intervenção recebeu o aval dos parlamentares. A votação pode até ser simbólica, caso os senadores não tenham interesse em discutir a matéria. Ontem, debate foi o que não faltou na Câmara. A discussão estendeu a votação até de madrugada. Foram mais de 6 horas de sessão aberta com o pronunciamento da relatora, que é favorável à intervenção. A deputada Laura Carneiro, do MDB do Rio, ressaltou que a população do estado vive com medo e tem sua rotina prejudicada com tiroteios frequentes. É necessária a adoção de medidas extremas e excepcionais no estado do Rio de Janeiro. Temos, assim, razões mais do que suficientes para que a intervenção seja o caminho único, nesse momento, para refrear a violência, para requalificar os profissionais de segurança pública, para reestruturar seus órgãos e para desenvolver políticas sociais que permitam o retorno do bem social, da dignidade da pessoa humana e, sobretudo, que garantam a preservação da vida. Deputados da oposição disseram que o governo usou a intervenção para diluir o impacto da suspensão da votação da reforma da Previdência. Isso também foi um álibi para não votar a PEC da Previdência, porque o governo não tem, nem teve, nem tem e nem terá os 308 votos. Mesmo com a obstrução e as críticas, a intervenção passou fácil na Câmara. Foram 340 votos a favor e 70 contra. Uma das possíveis medidas decorrentes da intervenção é a possibilidade de expedição de mandados coletivos de busca e apreensão contra criminosos. Com eles, a polícia teria mais agilidade no andamento das investigações. O governo disse que mandados para prender criminosos estão descartados. E enquanto o Congresso conclui a votação do decreto sobre a intervenção na segurança do Rio, o governo procura um nome de peso para assumir o novo Ministério da Segurança. Vamos até Brasília, quem está por lá é a repórter Andréia Sadi. Oi, Sadi, conta os detalhes para a gente. Boa tarde. Oi, Dona e Sandra, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Bom, depois que o presidente Temer tirou a reforma da Previdência da pauta, a prioridade do governo agora é segurança pública. Temer busca um novo nome, um titular exatamente para essa pasta que ainda vai ser criada. Exatamente para discutir isso antes de bater o martelo sobre quem vai ser este novo titular, é que o presidente Michel Temer irá hoje a São Paulo fazer uma nova rodada de conversas com seus principais aliados e conselheiros. Segundo assessores do Palácio do Planalto, está prevista hoje uma reunião, um encontro entre Temer e Antônio Cláudio Mariz, que é o advogado amigo do presidente e que defende Temer naquele inquérito dos portos que está no Supremo. Ainda sobre segurança pública, ontem o presidente Temer conversou sobre isso com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Hoje, Moraes é ministro do Supremo, mas já foi secretário de Segurança Pública de São Paulo e também foi ministro da Justiça. Neste encontro ontem com o presidente Temer, o ministro discutiu ali medidas, alterações legislativas, administrativas e medidas operacionais sobre segurança pública. Dona e Sandra. Obrigado, Sadi. Num ponto distante das operações de hoje, um militar do Exército morreu ao reagir a um assalto na antiga estrada Rio-São Paulo, em Campo Grande, zona oeste do Rio. Testemunhas disseram que 8 assaltantes com pistolas fecharam a pista e mandaram os motoristas sair dos carros. O sargento do Exército, Bruno Kazuca, de 35 anos, estava paisana e foi morto a tiros. A esposa dele está grávida e se desesperou ao ver o carro do marido. Os ladrões fugiram, levando 2 carros. Na área econômica, o governo anunciou um conjunto de medidas. O objetivo é tentar aprová-las no Congresso para amenizar o impacto negativo da suspensão da reforma da Previdência. A reportagem é da Flávia Alvarenga.
Sem a reforma da Previdência, agora o governo tem uma lista com 15 projetos. A maioria já tramita no Congresso. Depois de tanta discussão, busca de votos, mudanças no texto, a reforma da Previdência saiu de cena, foi suspensa. Com a intervenção na segurança do Rio de Janeiro, não pode ter nenhuma mudança na Constituição. O governo precisa de medidas econômicas que tenham impacto para fechar as contas em curto prazo. E também é importante sinalizar um rigor para o mercado financeiro. Um dos projetos é a reoneração da folha de pagamento de mais de 50 setores. Também estão na lista a simplificação da tributação do PIS/COFINS, que também é prioridade. Ela está dentro da reforma tributária. A comissão da Câmara, onde começa todo o trâmite, foi formada em agosto do ano passado. A privatização da Eletrobras. O projeto de lei do Executivo chegou ao Congresso em dezembro e a comissão especial foi formada ontem. A privatização deve gerar 12 bilhões e 200 milhões de reais. A autonomia do Banco Central e o cadastro positivo, por exemplo. A decisão do governo de anunciar um pacote com medidas já em tramitação repercutiu no Congresso. A oposição diz que é uma reação apressada, em busca de uma agenda positiva, depois que a PEC da reforma da Previdência foi suspensa. Já os governistas dizem que os projetos até podem ser antigos, mas trazê-los de novo à pauta é importante para a economia do país. A ministra de Direitos Humanos, Luizlinda Valois, entregou o cargo ontem. Gustavo do Vale Rocha, atual subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, assumiu o ministério interinamente. No ano passado, Luizlinda Valois pediu para acumular os salários de ministra e desembargadora aposentada, o que ultrapassaria o teto do funcionalismo. Uma rodovia federal está interditada há 15 dias, causando prejuízo e dor de cabeça para muita gente. É o que mostra o Mário Bonella. São duas pedras grandes e outras menores. Quando rolaram do morro, atingiram este caminhão. No momento que eu estava passando aqui pela BR, a pedra desceu atingindo o caminhão de lado. As pedras estão nas duas pistas da BR-259, uma das ligações do Espírito Santo com Minas Gerais. E desde que elas rolaram, ninguém passa por aqui. Como a rodovia fica bem na margem do Rio Doce, não dá para fazer um desvio pela lateral da pista. O jeito é pegar essa outra estrada, um contorno de quase 40 quilômetros, na estrada de terra. Tá bem ruim, muito buraco, é difícil. E o pior é que nem todo mundo sabe desse outro caminho. Esse caminhão, por exemplo, passou direto, bateu de frente nas pedras. Está muito mal sinalizado, está aberto lá. Eu passei e cheguei aqui na curva que não deu para me parar, bati na pedra. E teve mais acidente. Esse carro voltava para Minas Gerais quando bateu nos blocos de concreto que foram colocados na pista. Não tem uma placa falando desvio. E a gente não conhece aqui direito. O meu pai bateu o sol, ele não viu essa sinalização aqui e bateu o carro. Essa placa à beira da pista e faixas como esta estão sinalizando que a rodovia está interditada. Na minha opinião, deveria ter alguém lá informando, porque é um risco, né? Você chegar num local desse aqui e uma curva é perigoso, né? Já tem 2 semanas que essas pedras rolaram e é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, que deve retirá-las da pista. Mas esse serviço ainda nem começou. O superintendente do DENIT no Espírito Santo disse que mesmo com as pedras causando tanto transtorno, não consegue fazer o serviço de forma mais rápida. Não dá, porque a lei ela não permite que a gente faça isso. Né? Você tem um rito processual a seguir. Né? Não existe a dispensa desse rito pura e simplesmente devido à emergência da situação. Depois que o DENIT contratar uma empresa, ainda vão ser feitos estudos para saber se há o risco de o morro desabar por inteiro com a retirada das pedras. Não há um prazo de quando os carros poderão passar novamente por esse trecho da BR-259. A polícia de São Paulo apreendeu um carro com milhões de reais em multas. A apreensão foi numa blitz na Zona Sul. Os registros do Detran mostram um total de R$2.899.000 em multas. A maioria por excesso de velocidade e estacionamento irregular, além de dívidas com IPVA e licenciamento. O carro foi apreendido e o motorista Luiz da Silva Mota foi liberado. A carteira dele também estava suspensa.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal pode analisar hoje um habeas corpus coletivo que pede para que mulheres grávidas presas possam responder aos processos em prisão domiciliar. No Brasil, há 622 mulheres presas que estão grávidas ou amamentando, segundo o Conselho Nacional de Justiça. A maioria em São Paulo, onde há 10 dias, Jéssica Monteiro, prestes a dar à luz, foi presa por tráfico de drogas com 98 gramas de maconha. O bebê nasceu num hospital e conviveu com a mãe na cela durante 6 dias. Jéssica diz que é inocente da acusação e está agora em prisão domiciliar. 45 pessoas foram presas em 2 operações contra pedofilia em São Paulo. Os investigadores rastrearam os suspeitos através de buscas em sites com conteúdo pornográfico que envolviam menores de idade. Em um dos endereços, os policiais encontraram roupas de criança e bonecas. 33 pessoas foram presas em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, e 12 na capital. O diretor executivo da Oxfam, uma das maiores ONGs da Grã-Bretanha, pediu desculpas no parlamento britânico pela conduta de funcionários acusados de explorar sexualmente vítimas do terremoto do Haiti em 2010. A gente vai agora até Londres conversar sobre esse caso com a correspondente Cecília Malan. Cecília, boa tarde para você. É um caso que vem ganhando uma proporção gigantesca, né? O assunto é destaque absoluto na imprensa daqui, Doni, desde que a denúncia saiu no jornal The Times 2 semanas atrás. O prejuízo é enorme. Só nos últimos 10 dias, 7.000 pessoas cancelaram o débito automático de doações mensais. O governo britânico e a União Europeia também estão revendo o apoio financeiro que dão à Oxfam, presente em mais de 90 países com 10.000 funcionários. Hoje, durante uma sabatina no parlamento britânico, o diretor executivo da ONG, Mark Goldring, pediu desculpas e informou que está investigando outras 26 denúncias de conduta inapropriada. Depois que a imprensa revelou o escândalo, a Oxfam divulgou um relatório interno que mostra que dinheiro desviado de doações foi usado para contratar prostitutas durante uma missão humanitária no Haiti. O documento diz ainda que funcionários ameaçaram testemunhas. E mais, que a alta cúpula da instituição tinha conhecimento de condutas preocupantes relacionadas ao diretor da ONG no Haiti, antes mesmo de ele ser transferido para lá. Novas denúncias surgiram. No Chad, um país da África Central, funcionários foram acusados de propor sexo em troca de ajuda humanitária. O público se indignou, claro. Afinal, o mais alto nível de ética é esperado de quem trabalha com pessoas vulneráveis. Tony. É impressionante, um escândalo gigantesco. Ética é esperada de todo mundo, evidentemente, mas de quem trabalha com pessoas nessas circunstâncias é algo incompatível que não seja uma conduta ética ali efetivamente é inaceitável. Perfeita. Pois é. Cecília, obrigado. Bom, a Oxfam Brasil divulgou uma nota em que afirma que os casos de abuso sexual envolvendo integrantes da Oxfam Grã-Bretanha são revoltantes e inadmissíveis e devem ser condenados sem nenhuma concessão. Bombardeios do governo sírio em uma área controlada por rebeldes nos arredores da capital Damasco mataram cerca de 100 pessoas, muitas delas civis. A gente então vai a Nova York falar com a nossa correspondente por lá, Sandra Coutinho. Oi, Xará, quais são os detalhes desse ataque terrível? Olha, boa tarde para você, Sandra, para o Doni, para todo mundo. Olha, foi um ataque sem trégua que durou várias horas. Mais de 60 bombardeios aéreos e quase 500 foguetes foram lançados contra o enclave de Guta, no leste da capital Damasco. É a área mais próxima à capital que ainda é controlada pelos rebeldes. O exército sírio está usando nessa região a mesma tática que levou à reconquista da cidade de Alepo. Ataques pesados, sem distinção entre áreas civis e alvos militares. Mas o regime do presidente Bashar al-Assad diz que os ataques se concentraram em áreas onde os rebeldes atuam. As imagens mostram civis no meio do bombardeio. Nessas feitas logo depois de um ataque, capacetes brancos tentam resgatar os sobreviventes. Eles correm em direção aos escombros de um prédio carregando macas. Na direção contrária, um homem corre com um bebê nos braços. Ao chegar ao edifício que desabou, mais desespero. Mães gritam os nomes dos filhos.
crianças tentam escapar do que restou dos apartamentos. Uma a uma, elas são retiradas por voluntários. Essa é a mesma região que foi alvo de um ataque químico do governo sírio em 2013. Na época, mais de 300 pessoas morreram. As Nações Unidas pediram um cessar-fogo imediato na região. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 5 hospitais foram atacados. Esse menino foi resgatado debaixo de uma laje ainda com vida. Alguns feridos foram retirados ainda sob bombardeio pesado. Grupos humanitários dizem que os ataques foram os mais violentos dos últimos 3 anos na região. A guerra civil da Síria completa 7 anos no mês que vem. Mais de 400 mil pessoas morreram no conflito. Em outra frente de batalha, tropas pró-Síria entraram na cidade de Afrin para apoiar os separatistas curdos que desde o mês passado lutam contra forças da Turquia. A Turquia considera esses grupos terroristas. A chegada das tropas sírias foi anunciada na TV, o que foi visto como uma provocação pelos turcos. Esse conflito aumenta o temor de um confronto direto entre os dois países, Turquia e Síria. E isso complicaria ainda mais a guerra civil na Síria. Sandra, Doni. Ok, Sandra, 7 anos de guerra vivendo assim é insuportável. Equipes de busca do Irã localizaram os destroços do avião que desapareceu no domingo com 66 pessoas a bordo. Restos da aeronave foram encontrados com a ajuda de drones nas montanhas da Cordilheira de Zagros, a mais de 3.500 metros de altitude. Imagens divulgadas pela Guarda Revolucionária Iraniana mostram socorristas saltando do helicóptero para chegar aos destroços. Não há relatos de sobreviventes. O voo da companhia Eisman Airlines desapareceu dos radares 50 minutos depois de decolar do aeroporto da capital, Teherã, com destino a uma província no sul do país. A gente volta aqui para o Brasil para saber como fica o tempo hoje. Eliana Marques, é para você. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Eu começo perguntando para vocês o que vocês acharam de hoje cedo, se estava abafado ou não. Abafado? Abafado, né? Começou quente aqui em São Paulo e não foi só aqui, olha só. No sul do país também tivemos aí temperaturas mínimas bem elevadas para a época. Porto Alegre e Florianópolis com 22 graus, aqui em São Paulo com 21. Esquentou assim porque tem uma área de baixa pressão atmosférica atraindo o vento quente e úmido que vem da Amazônia. Esse vento quente e úmido também ajuda a formar nuvens de chuva. Já choveu bastante nessa área roxa aqui, olha, em Mato Grosso do Sul, inclusive aqui da Uana. Tem uma rodovia federal interditada, Bonito parou com os passeios turísticos hoje de manhã. Já choveu também aqui no sul de Goiás, no interior de São Paulo e tem ainda nuvem carregada no norte do Paraná, no oeste da Bahia e no Tocantins e entre Maranhão, Amapá, Pará e também Amazonas. Hoje só tem 2 áreas com previsão de sol aí a tarde toda. Essa que a gente vê aqui entre Roraima e parte do norte do Amazonas. E também aqui, olha, pegando a região central da Bahia, avançando em direção à parte do Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais e também pegando o litoral do Espírito Santo. As outras áreas todas com possibilidade de chuva agora à tarde. E as temperaturas agora à tarde? Bom, vamos falar de Vitória e de Boa Vista, porque são as 2 capitais aí que estão com tempo firme o dia todo e bem quentes. Olha, Vitória máxima de 33, Boa Vista de 36 graus. Em Salvador, o predomínio é de sol. Se tiver uma chuva, vai ser chuva fraca e rápida. Agora, Rio de Janeiro e São Paulo podem ter chuva forte em alguns bairros, mas continua bem abafado. Rio com 35, São Paulo com máxima de 28 graus. Abafado e com possibilidade de chuva também em Curitiba. Brasília pode voltar a ter bastante chuva hoje. Em Campo Grande são esperados grandes volumes de chuva, por isso a máxima aqui, olha, na casa dos 26 graus, não subindo muito mais que isso. Palmas com possibilidade de bastante chuva também e em Rio Branco, possibilidade de uma chuva mais encorpada, as 2 com máxima aí de 31 graus agora à tarde. Ainda falando sobre chuva, porque ontem você disse que essa semana seria de bastante chuva, né? Exatamente. Em quais regiões exatamente? Olha, eu começo falando da área que amanhã tem potencial maior para apresentar problemas por causa da chuva. É essa aqui entre Amapá e grande parte do Pará. Se espera muita chuva nessa área aí. Agora, os temporais podem pegar outros estados também, Maranhão, Piauí, oeste da Bahia,
Bahia, avançando aqui, olha, pelo sul da Amazônia, ainda pelo centro-oeste do Brasil e grande parte do sudeste. Inclusive amanhã, possibilidade de temporais em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro e também na região de Curitiba. Agora, entre o litoral gaúcho e também o sul de Santa Catarina, essa área que a gente vê destacada em azul, o aviso de amanhã é para ventania. Olha, ventos passando aí dos 60 km por hora por causa daquela área de baixa pressão que eu falei, vai começar a ventar forte por lá também. Ok, então. Até amanhã. É ele. Tchau, tchau. Tchau. Com atraso de 3 anos e 4 meses, a Prefeitura de Porto Alegre conseguiu dinheiro para concluir obras destinadas à Copa do Mundo no Brasil. O financiamento de 120 milhões de reais será feito pelo Banco do Rio Grande do Sul, com prazo de 8 anos para pagar. São 9 obras de mobilidade urbana para facilitar o trânsito na cidade, paradas por causa de uma dívida com as construtoras. A operação foi aprovada pelo Tesouro Nacional. Você vai ver a seguir, um laboratório da Bósnia identifica a alçada de mais um desaparecido político do Brasil. Sindicatos criam taxas para tentar driblar o fim do imposto obrigatório. E no Reino Unido, tirar foto por baixo das saias das mulheres pode virar crime de ofensa sexual. A gente volta já. Conseguiu identificar a ossada de um desaparecido político brasileiro. Dimas Antônio Casemiro tinha 25 anos e foi torturado e morto em 1971. A ossada de Dimas estava no cemitério Dom Bosco, em Perus, numa vala clandestina descoberta em setembro de 1990. No local havia mais de 1.000 ossadas. Segundo denúncias feitas na época, eram de pessoas mortas pela ditadura em chacinas ou por grupos de extermínio, que foram enterradas como indigentes. Desde então, começou uma tentativa de identificar quem eram essas pessoas. Os peritos selecionaram as ossadas que eram mais compatíveis com as características físicas de 41 desaparecidos políticos. As ossadas passaram pela Unicamp, Centro de Antropologia da Unifesp, e em setembro do ano passado, metade do material foi mandada para a Bósnia. Até agora, só 3 pessoas foram identificadas. Dimas Antônio Casemiro, o irmão dele, Denis Casemiro, e Frederico Mair. O laboratório da Bósnia é uma referência mundial na identificação de ossadas, porque tem experiência com a análise de mais de 20 mil casos de identificação humana no conflito da ex-Iugoslávia. Alguns sindicatos estão tentando compensar as perdas com o fim do imposto sindical obrigatório, aprovando em assembleias outros tipos de descontos. A reportagem é do Renato Biasi. Desde que a reforma trabalhista entrou em vigor em novembro do ano passado, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória. Quer dizer, aquele desconto de um dia de trabalho feito uma vez por ano para todos os empregados só pode ser feito se for autorizado. Sem o imposto, muitos sindicatos buscaram alternativas para manter a receita. O Sindicato dos Farmacêuticos de Goiás informa em seu site que fez uma Assembleia Geral Extraordinária e a categoria autorizou a cobrança de R$ 160. Todos os profissionais devem pagar. Segundo o sindicato, a punição para quem não pagar é a suspensão do exercício profissional. O Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São Paulo também colocou a cobrança da taxa em votação numa assembleia. E os metalúrgicos autorizaram o desconto de 3 dias e meio de trabalho. O vice-presidente do sindicato, que também é secretário-geral da Força Sindical, diz que essas taxas não são novas, mas antes eram cobradas só de quem era sindicalizado. Agora as assembleias aprovam o desconto para toda a categoria. É uma contribuição que o trabalhador já faz desde 1988. No Brasil, o sindicato representa todos os trabalhadores e, por isso, todos são beneficiados. Se todos são beneficiados, é importante que o sindicato tenha força de negociação. E para ter força precisa da contribuição de todos os trabalhadores interessados naquela convenção coletiva, naquele acordo salarial. Além dos farmacêuticos de Goiás e dos metalúrgicos de São Paulo, vários outros sindicatos estão aprovando as novas contribuições em assembleias. Os sindicatos argumentam que precisam manter as receitas para continuarem as negociações de acordo coletivo ou dissídio.
Para esse advogado especialista em direito do trabalho, a nova lei deixa claro que o desconto para o sindicato tem que ser autorizado expressamente por cada trabalhador. Se ele não autorizou, o desconto não é devido. Portanto, se o empregado sofrer um desconto sem que ele tenha expressamente autorizado, ele tem que requerer junto ao seu empregador a devolução desses valores. O advogado Arnaldo Pipec disse também que suspender o registro profissional de quem não recolher a contribuição, como pretende o Sindicato de Farmacêuticos de Goiás, é ilegal. O secretário da Força Sindical, João Carlos Juruna, também disse que não concorda com a medida e que não foi essa a orientação dada aos sindicatos ligados à Força. Desempregados fizeram uma fila enorme hoje na zona oeste do Rio em busca de uma vaga numa rede de supermercados. Muitos disseram que estão até 5 anos sem emprego. A seleção é para serviços gerais, operador de produtos, empacotador e fiscal de caixa. O salário é de R$1.000 e os contratados começarão a trabalhar em março. A gente volta a falar de notícia internacional porque uma campanha no Reino Unido está pressionando o governo para que o ato de tirar fotos por baixo da saia das mulheres seja considerado uma ofensa sexual. Então a gente volta a Londres para falar com Cecília Malan. Cecília, explica pra gente a história por trás dessa campanha. O que aconteceu? Oi de novo, gente. Olha, tudo começou com uma jovem britânica de 25 anos. Gina Martin conta que passou por uma situação constrangedora durante um festival de música no Hyde Park aqui em Londres. Um desconhecido puxou papo e, de repente, levantou a saia dela e tirou uma foto sem, claro, o seu consentimento. Ela denunciou o assédio e a polícia mandou o homem apagar a imagem do celular. Mas os agentes não puderam fazer mais nada porque o ato, apesar de invasivo e abusivo, não é considerado crime aqui na Inglaterra. Só na Escócia, onde a ofensa é definida como voyeurismo. O problema é gravíssimo, até uma criança de 10 anos já foi vítima e algumas das fotos são comercializadas ilegalmente, acabando muitas vezes em sites pornográficos. Inconformada, Gina criou uma petição online pedindo que a prática, chamada de upskirting, seja considerada crime sexual. Já são mais de 80 mil assinaturas. A esperança de muitas mulheres é que o upskirting siga o mesmo caminho da chamada pornografia de vingança. Depois de uma intensa campanha do público, o compartilhamento de imagens e vídeos íntimos com o intuito de constranger ou humilhar um ex-parceiro virou ilegal aqui no Reino Unido em 2015. Agora, condenados podem pegar até 2 anos de prisão. Sandra, Doni? Justo. Ok, Cecília, obrigada. Na China, um festival de lanternas iluminadas comemora o Ano Novo Lunar. Pela tradição chinesa, as lanternas representam prosperidade e boa sorte. As luzes e as esculturas de gelo também mostram aos visitantes do parque, em Pequim, que o local vai receber algumas competições das Olimpíadas de Inverno de 2022. Hoje termina aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. E olha, daqui a pouco, 4:45 da tarde, no horário de Brasília, tem Liga dos Campeões aqui na Globo, com Chelsea e Barcelona. Jogaço. Uma boa tarde. Amanhã tem mais. Tchau. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê. Casos de identificação humana no conflito da ex-Iugoslávia. Alguns sindicatos estão tentando compensar as perdas com o fim do imposto sindical obrigatório, aprovando em assembleias outros tipos de descontos. A reportagem é do Renato Biasi. Desde que a reforma trabalhista entrou em vigor em novembro do ano passado, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória. Quer dizer, aquele desconto de um dia de trabalho feito uma vez por ano para todos os empregados só pode ser feito se for autorizado. Sem o imposto, muitos sindicatos buscaram alternativas para manter a receita. O Sindicato dos Farmacêuticos de Goiás informa em seu site que fez uma Assembleia Geral Extraordinária e a categoria autorizou a cobrança de R$ 160. Todos os profissionais devem pagar. Segundo o sindicato, a punição para quem não pagar é a suspensão do exercício profissional. O Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São Paulo também colocou a cobrança da taxa em votação numa assembleia. E os metalúrgicos autorizaram o desconto de 3,5 dias de trabalho.
O vice-presidente do sindicato, que também é secretário-geral da Força Sindical, diz que essas taxas não são novas, mas antes eram cobradas só de quem era sindicalizado. Agora as assembleias aprovam o desconto para toda a categoria. É uma contribuição que o trabalhador já faz desde 1988. No Brasil, o sindicato representa todos os trabalhadores e, por isso, todos são beneficiados. Se todos são beneficiados, é importante que o sindicato tenha força de negociação. E para ter força, precisa da contribuição de todos os trabalhadores interessados naquela convenção coletiva, naquele acordo salarial. Além dos farmacêuticos de Goiás e dos metalúrgicos de São Paulo, vários outros sindicatos estão aprovando as novas contribuições em assembleias. Os sindicatos argumentam que precisam manter as receitas para continuarem as negociações de acordo coletivo ou dissídio. Para esse advogado especialista em direito do trabalho, a nova lei deixa claro que o desconto para o sindicato tem que ser autorizado expressamente por cada trabalhador. Se ele não autorizou, o desconto não é devido. Portanto, se o empregado sofrer um desconto sem que ele tenha expressamente autorizado, ele tem que requerer junto ao seu empregador a devolução desses valores. O advogado Arnaldo Pipec disse também que suspender o registro profissional de quem não recolher a contribuição, como pretende o Sindicato de Farmacêuticos de Goiás, é ilegal. O secretário da Força Sindical, João Carlos Juruna, também disse que não concorda com a medida e que não foi essa a orientação dada aos sindicatos ligados à Força. Desempregados fizeram uma fila enorme hoje na zona oeste do Rio em busca de uma vaga numa rede de supermercados. Muitos disseram que estão até 5 anos sem emprego. A seleção é para serviços gerais, operador de produtos, empacotador e fiscal de caixa. O salário é de R$1.000. Boa tarde para você. É um caso que vem ganhando uma proporção gigantesca, né? O assunto é destaque absoluto na imprensa daqui, Doni, desde que a denúncia saiu no jornal The Times 2 semanas atrás. O prejuízo é enorme. Só nos últimos 10 dias, 7.000 pessoas cancelaram o débito automático de doações mensais. O governo britânico e a União Europeia também estão revendo o apoio financeiro que dão à Oxfam, presente em mais de 90 países com 10.000 funcionários. Hoje, durante uma sabatina no Parlamento Britânico, o diretor executivo da ONG, Mark Goldring, pediu desculpas e informou que está investigando outras 26 denúncias de conduta inapropriada. Depois que a imprensa revelou o escândalo, a Oxfam divulgou um relatório interno que mostra que dinheiro desviado de doações foi usado para contratar prostitutas durante uma missão humanitária no Haiti. O documento diz ainda que funcionários ameaçaram testemunhas. E mais, que a alta cúpula da instituição tinha conhecimento de condutas preocupantes relacionadas ao diretor da ONG no Haiti, antes mesmo de ele ser transferido para lá. Novas denúncias surgiram. No Chad, um país da África Central, funcionários foram acusados de propor sexo em troca de ajuda humanitária. O público se indignou, claro. Afinal, o mais alto nível de ética é esperado de quem trabalha com pessoas vulneráveis. Tony. É impressionante, um escândalo gigantesco. Ética é esperada de todo mundo, evidentemente, mas de quem trabalha com pessoas nessas circunstâncias é algo incompatível que não seja uma conduta ética ali efetivamente inaceitável. Perfeita. Pois é. Cecília, obrigado. Bom, a Oxfam Brasil divulgou uma nota em que afirma que os casos de abuso sexual envolvendo integrantes da Oxfam Grã-Bretanha são revoltantes e inadmissíveis e devem ser condenados sem nenhuma concessão. Bombardeios do governo sírio em uma área controlada por rebeldes nos arredores da capital Damasco mataram cerca de 100 pessoas, muitas delas civis. A gente então vai a Nova York falar com a nossa correspondente por lá, Sandra Coutinho. Oi, Xará, quais são os detalhes desse ataque terrível? Olha, boa tarde para você, Sandra, para o Doni, para todo mundo. Olha, foi um ataque sem trégua que durou várias horas. Mais de 60 bombardeios aéreos e quase 500 foguetes foram lançados contra o enclave de Guta, no leste da capital Damasco. É a área mais próxima à capital que ainda é controlada pelos rebeldes. O exército sírio está usando nessa região a mesma tática que levou à reconquista da cidade de Alepo. Ataques pesados, sem distinção entre áreas civis e alvos militares.
Mas o regime do presidente Bashar al-Assad diz que os ataques se concentram. Aumenta o temor de um confronto direto entre os dois países, Turquia e Síria. E isso complicaria ainda mais a guerra civil na Síria. Sandra, Doni. Ok, Sandra, 7 anos de guerra vivendo assim é insuportável. Equipes de busca do Irã localizaram os destroços do avião que desapareceu no domingo com 66 pessoas a bordo. Restos da aeronave foram encontrados com a ajuda de drones nas montanhas da Cordilheira de Zagros, a mais de 3.500 metros de altitude. Imagens divulgadas pela Guarda Revolucionária Iraniana mostram socorristas saltando do helicóptero para chegar aos destroços. Não há relatos de sobreviventes. O voo da companhia Eisman Airlines desapareceu dos radares 50 minutos depois de decolar do aeroporto da capital, Teherã, com destino a uma província no sul do país. A gente volta aqui para o Brasil para saber como fica o tempo hoje. Eliana Marques, é para você. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Eu começo perguntando para vocês o que vocês acharam de hoje cedo, se estava abafado ou não. Abafado? Abafado, né? Começou quente aqui em São Paulo e não foi só aqui, olha só. No sul do país também tivemos aí temperaturas mínimas bem elevadas para a época. Porto Alegre e Florianópolis com 22 graus, aqui em São Paulo com 21. Esquentou assim porque tem uma área de baixa pressão atmosférica atraindo o vento quente e úmido que vem da Amazônia. Esse vento quente e úmido também ajuda a formar nuvens de chuva. Já choveu bastante nessa área roxa aqui, olha, em Mato Grosso do Sul, inclusive aqui da Uana. Tem uma rodovia federal interditada, Bonito parou com os passeios turísticos hoje de manhã. Já choveu também aqui no sul de Goiás, no interior de São Paulo e tem ainda nuvem carregada no norte do Paraná, no oeste da Bahia e no Tocantins e entre Maranhão, Amapá, Pará e também Amazonas. Hoje só tem 2 áreas com previsão de sol aí a tarde toda. Essa que a gente vê aqui entre Roraima e parte do norte do Amazonas. E também aqui, olha, pegando a região central da Bahia, avançando em direção à parte do Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais e também pegando o litoral do Espírito Santo. As outras áreas todas com possibilidade de chuva agora à tarde. E as temperaturas agora à tarde? Bom, vamos falar de Vitória e de Boa Vista, porque são as 2 capitais aí que estão com tempo firme o dia todo e bem quentes. Olha, Vitória máxima de 33, Boa Vista de 36 graus. Em Salvador, o predomínio é de sol. Se tiver uma chuva, vai ser chuva fraca e rápida. Agora, Rio de Janeiro e São Paulo podem ter chuva forte em alguns bairros, mas continua bem abafado. Rio com 35, São Paulo com máxima de 28 graus. Abafado e com possibilidade de chuva também em Curitiba. Brasília pode voltar a ter bastante chuva hoje. Em Campo Grande são esperados grandes volumes de chuva, por isso a máxima aqui, olha, na casa dos 26 graus, não subindo muito mais que isso. Palmas com possibilidade. Precisamos que a atividade econômica volte fortemente. Que todo recurso que o ministro Meirelles puder colocar para cá, para a nossa região, para esses investimentos estratégicos, é fundamental. A gente só ganha a guerra da segurança pública com uma carteira assinada de trabalho. A sessão do Senado, convocada para votar o decreto sobre intervenção na segurança do Rio de Janeiro, deve começar às 4 da tarde. Na Câmara, a votação terminou de madrugada com ampla maioria a favor do decreto. A reportagem é de Joconda Brasil. No Senado, a expectativa é que o placar também seja amplamente favorável à intervenção. Por causa da sensação de segurança que pode vir a trazer, mas mostra também, principalmente, que o Estado está presente, que existe e que não foi vencido pelas forças do crime. Isso é uma demonstração fundamental nesse momento. Partidos da base de apoio estão sugerindo nomes para a relatoria. Quem decide o relator é o presidente do Senado, Eunício Oliveira, que vai escolher um parlamentar favorável à intervenção. A votação no Senado é a última etapa da tramitação. Caso o decreto seja aprovado, basta o Congresso comunicar à Presidência da República que a intervenção recebeu o aval dos parlamentares. A votação pode até ser simbólica, caso os senadores não tenham interesse em discutir a matéria. Ontem, debate foi o que não faltou na Câmara. A discussão estendeu a votação até de madrugada. Foram mais de 6 horas de sessão aberta com o pronunciamento da relatora, que é favorável à intervenção. A deputada Laura Carneiro, do MDB do Rio, ressaltou que a população do estado vive com medo e tem sua rotina prejudicada com tiroteios frequentes. É necessária a adoção de medidas extremas
e excepcionais no estado do Rio de Janeiro. Temos, assim, razões mais do que suficientes para que a intervenção seja o caminho único, nesse momento, para refrear a violência, para requalificar os profissionais de segurança pública, para reestruturar seus órgãos e para desenvolver políticas sociais que permitam o retorno do bem social, da dignidade da pessoa humana e, sobretudo, que garantam a preservação da vida. Deputados da oposição disseram que o governo usou a intervenção para diluir o impacto da suspensão da votação da reforma da Previdência. Isso também foi um álibi para não votar a PEC da Previdência, porque o governo não tem, nem teve, nem tem e nem terá os 308 votos. Mesmo com a obstrução e as críticas, a intervenção passou fácil na Câmara. Foram 340 votos a favor e 70 contra. Uma das possíveis medidas decorrentes da intervenção é a possibilidade de expedição de mandados coletivos de busca e apreensão contra criminosos. Com eles, a polícia teria mais agilidade no andamento das investigações. O governo disse que... E para ter força precisa da contribuição de todos os trabalhadores interessados naquela convenção coletiva, naquele acordo salarial. Além dos farmacêuticos de Goiás e dos metalúrgicos de São Paulo, vários outros sindicatos estão aprovando as novas contribuições em assembleias. Os sindicatos argumentam que precisam manter as receitas para continuarem as negociações de acordo coletivo ou dissídio. Para esse advogado especialista em direito do trabalho, a nova lei deixa claro que o desconto para o sindicato tem que ser autorizado expressamente por cada trabalhador. Se ele não autorizou, o desconto não é devido. Portanto, se o empregado sofrer um desconto sem que ele tenha expressamente autorizado, ele tem que requerer junto ao seu empregador a devolução desses valores. O advogado Arnaldo Pipec disse também que suspender o registro profissional de quem não recolher a contribuição, como pretende o Sindicato de Farmacêuticos de Goiás, é ilegal. O secretário da Força Sindical, João Carlos Juruna, também disse que não concorda com a medida e que não foi essa a orientação dada aos sindicatos ligados à Força. Desempregados fizeram uma fila enorme hoje na zona oeste do Rio em busca de uma vaga numa rede de supermercados. Muitos disseram que estão até 5 anos sem emprego. A seleção é para serviços gerais, operador de produtos, empacotador e fiscal de caixa. O salário é de R$1.000 e os contratados começarão a trabalhar em março. A gente volta a falar de notícia internacional porque uma campanha no Reino Unido está pressionando o governo para que o ato de tirar fotos por baixo da saia das mulheres seja considerado uma ofensa sexual. Então a gente volta a Londres para falar com Cecília Malan. Cecília, explica pra gente a história por trás dessa campanha. O que aconteceu? Oi de novo, gente. Olha, tudo começou com uma jovem britânica de 25 anos. Gina Morton conta que passou por uma situação constrangedora durante um festival de música no Hyde Park aqui em Londres. Um desconhecido puxou papo e, de repente, levantou a saia dela e tirou uma foto sem, claro, o seu consentimento. Ela denunciou o assédio e a polícia mandou o homem apagar a imagem do celular. Mas os agentes não puderam fazer mais nada porque o ato, apesar de invasivo e abusivo, não é considerado crime aqui na Inglaterra. Só na Escócia, onde a ofensa é definida como voyeurismo. O problema é gravíssimo, até uma criança de 10 anos já foi vítima e algumas das fotos são comercializadas ilegalmente, acabando muitas vezes em sites pornográficos. Inconformada, Gina criou uma petição online pedindo que a prática, chamada de upskirting, seja considerada crime sexual. Já são mais de 80 mil assinaturas. A esperança de muitas mulheres é que a guerra vivendo assim é insuportável. Equipes de busca do Irã localizaram os destroços do avião que desapareceu no domingo com 66 pessoas a bordo. Restos da aeronave foram encontrados com a ajuda de drones nas montanhas da Cordilheira de Zagros, a mais de 3.500 metros de altitude. Imagens divulgadas pela Guarda Revolucionária Iraniana mostram socorristas saltando do helicóptero para chegar aos destroços. Não há relatos de sobreviventes. O voo da companhia Eisman Airlines desapareceu dos radares 50 minutos depois de decolar do aeroporto da capital, Teherã, com destino a uma província no sul do país. A gente volta aqui para o Brasil para saber como fica o tempo hoje. Eliana Marques, é para você.
Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Eu começo perguntando para vocês o que vocês acharam de hoje cedo, se estava abafado ou não. Abafado? Abafado, né? Começou quente aqui em São Paulo e não foi só aqui, olha só. No sul do país também tivemos aí temperaturas mínimas bem elevadas para a época. Porto Alegre e Florianópolis com 22 graus, aqui em São Paulo com 21. Esquentou assim porque tem uma área de baixa pressão atmosférica atraindo o vento quente e úmido que vem da Amazônia. Esse vento quente e úmido também ajuda a formar nuvens de chuva. Já choveu bastante nessa área roxa aqui, olha, em Mato Grosso do Sul, inclusive aqui da Uana. Tem uma rodovia federal interditada, Bonito parou com os passeios turísticos hoje de manhã. Já choveu também aqui no sul de Goiás, no interior de São Paulo e tem ainda nuvem carregada no norte do Paraná, no oeste da Bahia e no Tocantins e entre Maranhão, Amapá, Pará e também Amazonas. Hoje só tem 2 áreas com previsão de sol aí a tarde toda. Essa que a gente vê aqui entre Roraima e parte do norte do Amazonas. E também aqui, olha, pegando a região central da Bahia, avançando em direção à parte do Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais e também pegando o litoral do Espírito Santo. As outras áreas todas com possibilidade de chuva agora à tarde. E as temperaturas agora à tarde? Bom, vamos falar de Vitória e de Boa Vista, porque são as 2 capitais aí que estão com tempo firme o dia todo e bem quentes. Olha, Vitória máxima de 33, Boa Vista de 36 graus. Em Salvador, o predomínio é de sol. Se tiver uma chuva, vai ser chuva fraca e rápida. Agora, Rio de Janeiro e São Paulo podem ter chuva forte em alguns bairros, mas continua bem abafado. Rio com 35, São Paulo com máxima de 28 graus. Abafado e com possibilidade de chuva também em Curitiba. Brasília pode voltar a ter bastante chuva hoje. Em Campo Grande são esperados grandes volumes de chuva, por isso a máxima aqui, olha, na casa dos 26 graus, não subindo muito mais que isso. Palmas com possibilidade de bastante chuva também e em Rio Branco, possibilidade de uma chuva mais encorpada, as 2 com máxima aí de 31 graus agora à tarde. Ainda falando sobre chuva, porque ontem você disse que essa semana seria de bastante chuva, né? Centro de Antropologia da Unifesp e em setembro do ano passado, metade do material foi mandada para a Bósnia. Até agora, só 3 pessoas foram identificadas. Dimas Antônio Casemiro, o irmão dele, Denis Casemiro e Frederico Mair. O laboratório da Bósnia é uma referência mundial na identificação de ossadas, porque tem experiência com a análise de mais de 20 mil casos de identificação humana no conflito da ex-Iugoslávia. Alguns sindicatos estão tentando compensar as perdas com o fim do imposto sindical obrigatório, aprovando em assembleias outros tipos de descontos. A reportagem é do Renato Biasi. Desde que a reforma trabalhista entrou em vigor em novembro do ano passado, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória. Quer dizer, aquele desconto de um dia de trabalho feito uma vez por ano para todos os empregados só pode ser feito se for autorizado. Sem o imposto, muitos sindicatos buscaram alternativas para manter a receita. O Sindicato dos Farmacêuticos de Goiás informa em seu site que fez uma Assembleia Geral Extraordinária e a categoria autorizou a cobrança de R$ 160. Todos os profissionais devem pagar. Segundo o sindicato, a punição para quem não pagar é a suspensão do exercício profissional. O Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São Paulo também colocou a cobrança da taxa em votação numa assembleia. E os metalúrgicos autorizaram o desconto de 3 dias e meio de trabalho. O vice-presidente do sindicato, que também é secretário-geral da Força Sindical, diz que essas taxas não são novas, mas antes eram cobradas só de quem era sindicalizado. Agora as assembleias aprovam o desconto para toda a categoria. É uma contribuição que o trabalhador já faz desde 1988. No Brasil, o sindicato representa todos os trabalhadores e, por isso, todos são beneficiados. Se todos são beneficiados, é importante que o sindicato tenha força de negociação. E para ter força precisa da contribuição de todos os trabalhadores interessados naquela convenção coletiva, naquele acordo salarial. Além dos farmacêuticos de Goiás e dos metalúrgicos de São Paulo, vários outros sindicatos estão aprovando as novas contribuições em assembleias. Os sindicatos argumentam que precisam manter as receitas para continuarem as negociações de acordo coletivo ou dissídio. Para esse advogado especialista em direito do trabalho, a nova lei deixa claro que o desconto para o sindicato tem que ser autorizado expressamente por cada trabalhador. Se ele não autorizou,
o desconto não é devido. Portanto, se o empregado sofrer um desconto sem que ele tenha expressamente autorizado, ele tem que requerer junto ao seu empregador a devolução desses valores. O advogado Arnaldo Pipec disse também que suspender o registro profissional de quem não recolher a contribuição, como pretende o Sindicato de Farmacêuticos de Goiás, é ilegal. Supremo Alexandre de Moraes. Hoje, Moraes é ministro do Supremo, mas já foi secretário de Segurança Pública de São Paulo e também foi ministro da Justiça. Neste encontro ontem com o presidente Temer, o ministro discutiu ali medidas, alterações legislativas, administrativas e medidas operacionais sobre segurança pública. Dona Sandra. Obrigado, Sadi. Num ponto distante das operações de hoje, um militar do Exército morreu ao reagir a um assalto na antiga estrada Rio-São Paulo, em Campo Grande, zona oeste do Rio. Testemunhas disseram que 8 assaltantes com pistolas fecharam a pista e mandaram os motoristas sair dos carros. O sargento do Exército, Bruno Kazuca, de 35 anos, estava paisana e foi morto a tiros. A esposa dele está grávida e se desesperou ao ver o carro do marido. Os ladrões fugiram, levando 2 carros. Na área econômica, o governo anunciou um conjunto de medidas. O objetivo é tentar aprová-las no Congresso para amenizar o impacto negativo da suspensão da reforma da Previdência. A reportagem é da Flávia Alvarenga. Sem a reforma da Previdência, agora o governo tem uma lista com 15 projetos. A maioria já tramita no Congresso. Depois de tanta discussão, busca de votos, mudanças no texto, a reforma da Previdência saiu de cena, foi suspensa. Com a intervenção na segurança do Rio de Janeiro, não pode ter nenhuma mudança na Constituição. O governo precisa de medidas econômicas que tenham impacto para fechar as contas em curto prazo. E também é importante sinalizar um rigor para o mercado financeiro. Um dos projetos é a reoneração da folha de pagamento de mais de 50 setores. Também estão na lista a simplificação da tributação do PIS/COFINS, que também é prioridade. Ela está dentro da reforma tributária. A comissão da Câmara, onde começa todo o trâmite, foi formada em agosto do ano passado. A privatização da Eletrobras. O projeto de lei do Executivo chegou ao Congresso em dezembro e a comissão especial foi formada ontem. A privatização deve gerar 12 bilhões e 200 milhões de reais. A autonomia do Banco Central e o cadastro positivo, por exemplo. A decisão do governo de anunciar um pacote com medidas já em tramitação repercutiu no Congresso. A oposição diz que é uma reação apressada, em busca de uma agenda positiva, depois que a PEC da reforma da Previdência foi suspensa. Já os governistas dizem que os projetos até podem ser antigos, mas trazê-los de novo à pauta é importante para a economia do país. A ministra de Direitos Humanos, Luizlinda Valois, entregou o cargo ontem. Gustavo do Vale Rocha, atual subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, assumiu o ministério interinamente. No ano passado, Luizlinda Valois pediu para acumular os salários de ministra